Olá, irmãs e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui juntos para orarmos ao Senhor. Nosso encontro, nosso Orando em Família, hoje será dirigido por mim. A Kedma teve alguns imprevistos, não pôde estar conosco na terça-feira, nem no dia de hoje. Então, hoje eu vou estar com vocês nesse tempo de oração para a nossa vida, a nossa família da fé. Convido você então a baixar sua cabeça, fechar os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Graças te damos, Senhor, pelo dia, pelo privilégio que temos de buscar o Senhor, de orar ao Senhor, de colocar diante do Senhor as nossas petições, as nossas súplicas e também, ó Deus, temos a oportunidade de ouvir a tua palavra e queremos, ó Deus, nesta noite fazer exatamente isso. Queremos colocar diante do Senhor as nossas vidas, a nossa família, a nossa igreja e ouvir do Senhor aquilo que o Senhor tem para o nosso coração. Queremos, ó Deus, que assim a nossa vida seja tocada, seja fortalecida, que sejamos encorajados pela tua palavra na ação do teu Espírito Santo em cada um de nós. E também, Senhor, pedimos que o Senhor ouça as nossas orações, é a nossa manifestação de fé, aquele que é todo-poderoso, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E assim, ó Deus, possamos ter a resposta para as nossas vidas. Fala então, Senhor, ao nosso coração e ouve-nos. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bom, eu queria então ler com vocês um texto, meditar um pouco sobre eles e depois passar as nossas orações. O texto é o texto de Lucas, capítulo 11. Leremos do versículo 1 ao 13 e é um texto que nós já meditamos no domingo, mas eu gostaria de abordá-lo de uma outra forma para o nosso crescimento espiritual, porque é assim que nós entendemos a essência da palavra. Ela é eterna e ela nos oferece uma série de situações e características e olhares que podem, conforme a nossa vida vai passando, falar sempre ao nosso coração, e essa é a atualidade da palavra de Deus. Diz assim o texto, Lucas 11, de 1 a 13. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos dia a dia. Perdoa-nos aos nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. E não nos deixeis cair em tentação. Disse-lhes ainda Jesus: Qual dentre vós tem de um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: Não me importunes, a porta já está fechada. Os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para te-os dar. Digo-vos que, se não levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Por isso vos digo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará escorpião? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eis a tua palavra sobre oração. Queremos então aprender, Senhor,
aquilo que esta palavra tem para as nossas vidas, para o nosso crescimento espiritual, para o nosso fortalecimento da fé. Que isso seja feito mediante a ação do Teu Espírito Santo em nossas vidas. Oramos assim em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, há algumas características desse texto bem interessantes, nós já dissemos no domingo, e eu queria ler com vocês e me focar principalmente aqui a partir da parábola do amigo inoportuno. Creio que é o versículo 5, 6. Então, tem algumas coisas aqui bem significativas para a gente. Que, em primeiro lugar, o texto não fala só de oração em si em termos genéricos. O texto trata para a gente de algumas situações bem interessantes na questão da oração. E se nós atentarmos aqui para o texto, caras irmãs, caros irmãos, esta parábola que Jesus coloca aqui no texto, eu gostaria que nós nos colocássemos exatamente no lugar de quem pede. Né? Porque se nós entendermos a realidade do que está presente, Jesus contou essa parábola para logo depois, abaixo, falar, bom, então, por isso vos digo, né, uma continuidade do texto aqui, Lucas fez isso de forma brilhante, para dizer, bom, então, olha só, Jesus conta essa parábola para dizer pede, para dizer bate, para dizer busca, exatamente nessa questão. Ou seja, a oração aqui não é uma questão simplesmente de um ritual. Nós estamos orando porque vai que Deus responde. Não, a oração aqui é algo que mostra um relacionamento com Deus, no qual eu confio naquele que está me ouvindo e busco. Agora, há algo muito interessante. Nós oramos não para mudar uma realidade daquilo que Deus tem para nós, mas mudar a nossa expectativa em relação àquela realidade que nós atravessamos. Isso é uma inversão, né, de valores que nós temos hoje, que o texto nos ensina muito, no sentido de que, principalmente, né, logo depois da parábola, ele vai dizer, ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Notem que aqui existem características em que o Senhor Jesus está nos ensinando, nos falando, está mostrando que a oração, então, é este elemento com o qual nós nos relacionamos com Deus, nós pedimos, nós clamamos, nós intercedemos, nós oramos, nós, enfim, elevamos as nossas ações de graças, a nossa gratidão também. E o que é interessante é que nesse processo, eu escutei isso durante muito tempo, irmãos, mas eu queria, junto com vocês, propor repensar esta afirmação. Durante muito tempo, principalmente da minha adolescência até a minha juventude, e obviamente até o momento que eu aprendi de uma outra forma, eu entendia que nós orávamos para que Deus mudasse a sua vontade em relação àquela situação da nossa vida. Que aquela situação fosse completamente outra, que nós não passássemos por determinada situação, que Deus então do alto céus, e aí entrava uma série de questões de fantasia, não de fé, mas de uma realidade que, aliás, de uma outra coisa que não era realidade. Então, a oração, nesse sentido, que eu aprendi, dizia que nós oramos para mudar a mão de Deus em relação àquilo que nós queremos. Mas eu quero repensar com vocês, a partir do texto, de uma outra forma. Nós buscamos a Deus para que Deus nos responda conforme a sua vontade.
Notem, quem muda somos nós. Por quê? Porque aí nós temos que levantar outros aspectos do texto bíblico, que diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Que se nós orarmos, se nós caminharmos, se nós fizermos isso aqui, Ele vai nos responder segundo a sua vontade, com aquilo que é muito bom. E pensando isso de uma outra forma, melhor ainda do que nós pudéssemos esperar. Não sei se os irmãos já tiveram uma experiência assim. De repente você está lá num determinado momento, numa determinada situação, num determinado lugar e orou e passou por uma dificuldade e você orou para que Deus tirasse aquilo, para que Deus pudesse fazer aquilo outro, para que Ele de uma forma mágica pudesse, miraculosa, melhor dizendo, pudesse transformar toda aquela situação. E a situação não mudou. Quem mudou fomos nós. Saímos de uma situação difícil, saímos de uma situação complexa, saímos de uma situação que muitas vezes nos trouxe angústia, olhamos para trás e aí nós falamos assim: graças a Deus o Senhor mudou a nossa vida. Graças a Deus, aquilo que nos trazia aflição, Ele nos libertou. Não é assim o povo de Deus lá em Israel, quando no Salmo 126, quando o Senhor mudou a nossa sorte. Ou seja, ele começa a perceber a ação de Deus na história. E é isso que a oração começa a fazer com a gente. Ela muda a nossa percepção a respeito da boa vontade de Deus com a nossa vida. Isso nos traz uma outra característica muito importante, a nossa responsabilidade no dia a dia, das questões que a gente pode viver, da onde nós podemos caminhar, como nós podemos caminhar. Isso inverte um pouco essa lógica que a gente vive hoje, em que está presente no livro de Oséias, que nós estudamos no dia de ontem, quando as pessoas entendiam que a fé era algo somente transcendental e que está lá. Não, Oséias vai dizer, olha, a nossa fé é aquela que passa por nós e ela é vista nas nossas boas obras. Tiago retoma isso depois, quando ele vai dizer, a fé sem obras é morta. Então, a nossa característica de oração é perceber a ação de Deus na nossa vida, na história. E que esta ação transformou a nossa vida e a nossa vista, o nosso olhar em relação àquilo que estava acontecendo. E como que nós fazemos isso? A nossa perseverança, eu me entendo assim, a nossa perseverança na oração não é para mudar a vontade de Deus. Mas a nossa perseverança na oração é para que nós possamos compreender qual é a boa vontade de Deus. Então, quando ele fala, pede, vai se dar. Busca, você vai achar. Bate, que vai se abrir. Pois todo que pede, recebe. O que busca, encontra. Quem bate, abre. O que precisa abrir? Não é? Precisa abrir, muitas vezes, o nosso próprio coração para aquilo que é a vontade de Deus. E que às vezes nós não compreendemos. E tem situações que é óbvio, né, irmãos? Quando a pessoa está enferma, nós oramos pela vontade de Deus e colocamos o nosso pedido ali. Senhor, há um caso grave, é uma situação complexa, é um processo de enfermidade crônico, nós precisamos da ação do Senhor. E é assim, e as coisas vão caminhando na história, na realidade. E é nisso que nós precisamos. Às vezes, irmãos, nós oramos, a pessoa é curada. Cada organismo responde de um jeito ao tratamento, cada pessoa responde de uma forma a uma série de questões que ela atravessa. E nós falamos o quê? Deus sustentou, Deus libertou. Quando a pessoa passa por uma série de situações e ela não consegue ser, entre aspas, no nosso pensamento, curada, ela precisa conviver com aquela enfermidade. Nós oramos e falamos, Senhor, continua abençoando e sustenta essa pessoa. Então, Deus está sustentando essa pessoa. E quando a pessoa, então, vem a óbito, nós falamos, Deus caminhou com ela e evitou o sofrimento. É isso. É entender que em todos os processos da vida humana, Deus está presente da forma que Ele entende que é necessário para a nossa vida. Respeitando aquilo que a cada um de nós
nos foi dado pela genética, enfim, seja lá como você quer chamar isso aí, que é a nossa própria vida, o nosso próprio organismo, a nossa própria história, como nós somos construindo a nossa vida com todos os processos que foram nos atravessando. Então, é diante disso que eu convido os irmãos e irmãs a pensar a oração a partir deste elemento de fé que nós confiamos em Deus, o Todo-Poderoso, através de Jesus Cristo, nosso Senhor, pela intercessão do Espírito Santo. E, neste processo, nós somos transformados, nós somos abençoados, nós conseguimos perceber a ação de Deus na nossa vida, respondendo a nossa oração conforme a sua vontade. Eu tenho exemplos mil aqui para os irmãos e irmãs, exemplos que nos falam desses três aspectos que eu trouxe anteriormente, aquela pessoa que passa por uma doença muito crônica e consegue restabelecer a sua saúde, há uma que tem que conviver e outra que vem a óbito. Em todos esses processos, eu percebi a ação de Deus na vida das pessoas, né? Tanto de forma interessante, como da forma que nos traz, e eu chamo isso de interessante por quê? Porque traz os aspectos humanos à tona. Em muitos deles, nós tivemos felicidade, nós glorificamos a Deus, nós rendemos ações de graças, nós oramos agradecendo a Deus cada dia, cada momento, em outros nós choramos. E o que é significativo? Em todas elas, Deus respondeu a nossa oração. No luto, Deus confortou, consolou e acompanhou a pessoa que estava enferma, ela veio ao óbito e Deus abençoou e consolou e amparou os familiares. Nesse processo de luto, quem está com uma enfermidade crônica, Deus está sustentando. E quem curou, obviamente, quem restabeleceu a sua saúde, rendemos ações de graças. Glória seja dada ao Senhor Jesus. Ou seja, nós fomos então impactados com a presença do Senhor e as respostas de oração segundo a sua vontade. A questão do amigo inoportuno aqui é exatamente isso. Nós temos, para mim, aqui no texto, olhando isso, estudando alguns comentaristas, eu trago essa visão a partir da nossa realidade. Para mim, o amigo inoportuno, ele representa, óbvio, tem muito mais aspectos do que esse, mas o recorte que eu faço hoje é que ela expressa uma realidade humana. Eu estou precisando. Eu tenho necessidade. Eu preciso de uma intervenção do Senhor na minha vida. Entenderam? É a partir desta realidade humana que nós atravessamos, que nós estamos. Seja de uma enfermidade, seja de uma realidade familiar, de vínculos que estão aí se romperam, sendo restabelecidos, de situações que as pessoas muitas vezes passam, não é? No seu trabalho. Não é tão difícil hoje, não é? As pessoas circulando, tentando sustentar dignamente a sua família, e muitos aí passando por isso, e às vezes tendo que trabalhar uma, outras vezes, até 2 empregos. Tem gente que tem que trabalhar 3 para poder trazer. Então, essa questão, como isso é complexo para a vida de cada um e como cada um lida com isso. Então, respeitando isso, que é essa nossa questão humana, que eu entendo que Jesus coloca. Olha, vocês são humanos. O que vocês estão esperando para pedir para quem tem todas as coisas? Agora, quando vocês pedir, peçam mesmo. E saibam que Ele vai dar para vocês a presença dEle na vida de vocês. Que é isso, né? Quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àquele que lhes pediram. Eu entendo isso assim. Bom, quanto mais vocês pedirem, mais Deus vai mostrar para vocês o quanto Ele ama vocês. E vocês vão perceber o como Ele foi conduzindo vocês na sua vida, na sua história. Então eu quero convidar você então agora para orar nessa perspectiva de Jesus. Somos humanos, vamos pedir, há vários pedidos na nossa lista de oração. Quero aqui inclusive retomar aqui com vocês, porque é uma série de coisas que a gente tem
uma série de pedidos que nós temos, não é? Enfim, de saúde, de, de emprego. E só você sabe, irmão. Só você sabe. Só você sabe porque é a partir da realidade que você tem na vida que sabe o quanto isso afeta você. Então, tenho aqui uma lista, creio que da semana passada. Dona Iracema, Eunice Família, Érica, nossa irmã Érica, suas dores, a sua família, Dona Ivonilde, a Josiane, que é uma paciente onco, a Nielce, a Sinira, tia da Roseli, que é paciente onco, a Maria Augusta, mãe da Fernanda, que também é paciente onco, a Estela, que está enferma, a Claudenice, que é onco, o Arthur, que é onco, a Saúde da Silmara, saúde emocional da Silmara, seu Geraldo, tio da Kedme, um idoso, a Isabel, efizema pulmonar, Pastor Ricardo, recuperando-se da Covid, Fábio e família, saúde mental e física, Joaquim, ele tem ela, e por sua família, Tatiana e Jaime, Ivan Souza, está com depressão, Tainá, acidente, Camila, onco, Joaquim Pérez, Maria Lúcia, paciente onco, Dona Isabel, Marina, Inês Rodrigues, saúde física, Valcir Rocco, saúde mental, saúde emocional, Fernando, saúde física, Bernardo, criança, tratamento oncológico, Daniela, paciente onco, Antônio Machado, paciente onco, José Carlos, marido da Fernanda, Lídia, onco, Jéssica, saúde emocional, Laura, saúde emocional, Leonel, problemas cardíacos, Anésio, Roberta, paciente onco, Beth, sobrinha da dona Doralice, a dona Doralice, a sua saúde, o Juninho, tratando aí de um problema cardíaco, Antônio Pereira da Costa, cirurgia de fêmur, família enlutada de uma menina de 8 anos, Dona Esther, está fazendo hemodiálise, Vera Lúcia sofreu um AVC, Marco Antônio, paciente onco, João Pedro sofreu um acidente, Sr. Luiz, oncologia, Vanessa, onco, Rosângela, onco, Cássia, onco, seu Tacílio, pai da nossa irmã Ana Márcia, problemas no fígado, Silvi, onco, Bruna, teve uma convulsão, Vanessa fazendo exames, Paulo Henrique, Paulinho, livramento. Ontem nós visitamos alguns idosos, vamos orar pela dona Neide, pedir por ela, pela saúde. Dona Neide está muito magrinha, está com umas questões, não está conseguindo andar, por isso ela não está conseguindo ir para a igreja. Vamos orar por ela e orar também pela pedido da Érica, né, que é por todos os funcionários lá do Colégio Objetivo que vão voltar às aulas. Quero convidar você então, cara irmã, a colocar também o seu pedido diante do Senhor neste momento. Vamos orar? Senhor, graças te damos pelo privilégio que temos nesta noite de buscar o Senhor com todo o nosso coração. Amparados pela palavra do Senhor Jesus, nós buscamos ao Senhor perseverantemente, como humanos que somos, dentro das nossas limitações, que não percebemos muitas vezes, dada a nossa angústia, dada a nossa paralisia diante da dor que nos consome, daquilo que nos toma de surpresa, daquilo que muitas vezes vem de uma forma tão abrupta. Nós buscamos ao Senhor, aquele que pode todas as coisas, aquele que sabe aquilo que é bom para as nossas vidas. Em nome de Jesus, nós oramos, nós clamamos, nós suplicamos, nós intercedemos, nós elevamos a nossa oração diante do Senhor. Por todos estes pedidos que fizemos aqui, quantas pessoas enfermas, quantas pessoas necessitadas da ação do Senhor sobre as suas vidas e nas suas famílias, que muitas vezes se entristecem, se desesperam. Porque é isso, Senhor. Muitas situações aqui nos assustam, porque elas nos mostram exatamente o quanto nós somos finitos, o quanto, ó Deus, a nossa vida é tênue, o quanto nós muitas vezes, Senhor, não nos atentamos para isso.
Então, Senhor, em nome de Jesus, cura os enfermos, abençoa as famílias, sustenta-os nas tuas boas mãos. Abençoa, Senhor, os nossos irmãos e irmãs, empregados, empregadas, trabalhadores e trabalhadoras. Gente que está buscando aí, Senhor, ardentemente o seu trabalho. Gente que está fazendo muito, trabalhando muito, Senhor, para trazer o pão com dignidade para dentro da sua casa. E nós sabemos, ó Deus, que muitos têm 2 empregos, 3 empregos. Oramos, ó Deus, para que essas pessoas sejam sustentadas pelo Senhor. Que o nosso emprego seja a bênção em nome de Jesus. Abençoa esses trabalhadores e trabalhadoras. Senhor, nós te pedimos condições dignas de trabalho para todas e todos. Oramos, ó Deus, pelos nossos idosos e idosas. Quero lembrar aqui da dona Neide, da dona Dineia, quero orar pela dona Ana, seu Geraldo. Em nome de Jesus, abençoa dona Isabel. Senhor, em nome de Jesus, cuida dos nossos idosos. Que eles sejam amparados, sustentados por ti e que a experiência que eles têm nos sirvam, Senhor, de inspiração para continuar o nosso caminho. Obrigado, porque esses idosos e idosas da igreja pavimentaram o caminho que hoje trilhamos. Gente que deu muito da sua vida para que a igreja pudesse ser organizada e continuar o seu trabalho missionário. Sustenta-os, ó Deus, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, aqueles que estão necessitados. Que a tua boa mão use a nossa vida, como vimos ontem, através do livro do profeta Oséias. Use da nossa fé como uma expressão legítima de amor ao Senhor, para que isso seja visto na vida das outras pessoas. Que quando estes irmãos e irmãs que estão necessitados receberem o alimento, aquilo que precisam nas suas casas, eles glorifiquem a Deus pela ação do Senhor nas nossas vidas. Peço pelas nossas famílias, Senhor. Peço que o Senhor abençoe a cada família, as nossas relações, aquilo que, Senhor, nos tem trazido aflição, nossos casamentos, filhos, futuro. Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos tudo isso diante do Senhor, pedindo, livra-nos do mal. Livra-nos do mal. Abençoa, Senhor, a tua igreja. Nós te pedimos que o Senhor abençoe o conselho, os ministérios, que nós possamos ter mais pessoas. Oramos, Senhor, para que as pessoas sintam-se acolhidas e se acheguem até a nossa igreja. Que as pessoas sejam assim, ó Deus, inspiradas pelo teu Espírito Santo na vivência do Evangelho ali na segunda IPI de Assis. Pedimos-te, Senhor, livra-nos do mal. Como pessoas, como família, como igrejas. Nós oramos assim, Senhor, crendo que o Senhor está respondendo às nossas orações conforme a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, que Deus abençoe, que na semana que vem a Kedma possa novamente estar conosco aqui às 20 horas na terça-feira. Ok? No domingo, às 9 horas da manhã, teremos o nosso estudo bíblico, tanto presencial quanto online, lá na igreja, e também às 19 horas teremos na nossa celebração de adoração ao Senhor Jesus. Quero convidar você com a sua família para estar conosco. É o nosso culto de 31 de julho, aniversário da nossa denominação, a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Quero convidar você, caro irmão, cara irmã, para estar presente com a sua família e que Deus assim nos abençoe. Deus faça então com que possamos receber a sua palavra, sermos fortalecidos e adentrar a semana fortalecidos espiritualmente para os desafios que nos são propostos. Que Deus abençoe então as nossas vidas, que Deus abençoe os nossos lares, que tenhamos uma boa noite de sono, de descanso, um sono reparador, caros irmãos, caras irmãs, e que desta forma, quando acordarmos no outro dia, saiamos então inspirados, fortalecidos para mais um dia de trabalho para a honra e glória do Senhor Jesus. Que Deus abençoe, caro irmão, cara irmã.
uma boa noite, que eu termino com o Salmo de número 4. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Deus abençoe.